Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Adriano Cotti. Estou trazendo agora um novo vídeo com algumas dicas voltadas para o exame de ordem, para o exame da OAB. Meus caros, o meu recado de hoje ele é curto, ele é rápido, é apenas para esclarecer algumas dúvidas. Dúvidas que incidem sobre os candidatos e, por incrível que pareça, pelo que eu estou percebendo, são dúvidas que surgem inclusive para professores profissionais que não se deram conta de que algumas coisas mudaram e que essas mudanças são significativas para o preparo do aluno no exame de ordem. Meus amigos, eu vou dividir com vocês aqui 3 pontos. 3 situações nós vamos resolver agora. A primeira delas é no que diz respeito ao palpite sobre a peça processual. Essa é a primeira. A segunda é quanto à natureza jurídica de algumas medidas, se são ou não privativas de advogado. E a terceira, que eu vou dividir com vocês agora, é no que diz respeito a se essas medidas, não sendo privativas de advogado, podem ser objeto da peça processual. Bom, a base, amigos, é a prática penal. Sou professor de Direito e Processo Penal, então o que eu falarei para vocês é 100% certo e seguro em matéria penal. Vamos lá. Os alunos gostam muito de perguntar: professor, qual o seu palpite de peça que pode cair? Meus amigos, a critério de brincadeira é totalmente válido. Essa especulação, né, esse frisson, o que vai cair? Ah, eu acho que vai cair uma resposta à acusação. Eu acho que vai cair memoriais. Eu acho que vai ser apelação. Ah, mas resposta à acusação já caiu, então não vai repetir. As pessoas têm esse costume de brincar, de entrar no clima do exame, de entrar no clima da prova. Isso é muito válido. Isso é legítimo. Não há problema nenhum quanto a isso. Eu só quero que os senhores entendam que não existe professor, não existe ninguém que saiba qual é a peça que vai cair. Então, amigos, cuidem e utilizem isso numa questão apenas de brincadeira, certo? Não levem a sério. Pá, mas o professor falou que ia cair uma apelação. É impossível, ninguém sabe. Palpites são bacanas. Até porque, amigos, essas mães de Ná que existem por aí, que dizem saber, que sonharam com a prova, sonharam com a peça, são marqueteiros. Não acreditem nisso. Até porque se eles acertam, eles levam toda a glória. Se eles erram, ninguém lembra que eles deram o palpite. Cuidem com esse tipo de situação. Isso não existe. Ninguém sabe qual peça vai cair. Vale a título de brincadeira entre os candidatos e até professores, mas que deixem claro que é um palpite. Não usem isso como marketing. Segundo, existe, amigos, alguma dúvida sobre o que é medida privativa de advogado ou não? Bom, o que vocês têm que cuidar? Eu vou tomar por base 2 medidas, que são as medidas que existe a maior dúvida. Eu estou falando do habeas corpus e da revisão criminal, certo? Eu vou começar, meus amigos, com a revisão criminal. Professor, a revisão criminal é privativa de advogado ou não é? O meu professor falou que é, a minha professora falou que é, mas o meu professor acha que não. E aí? Bom, amigos, assim, ó. O que acontece? Se a gente pegar o artigo 623 do Código de Processo Penal, vocês vão ver que lá diz assim, ó: a revisão poderá ser requerida pelo próprio réu ou procurador legalmente habilitado. Havendo sua morte, é possível então que ingresse com a ação o cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Olha o que diz lá no 623, que o próprio réu pode ingressar com a revisão criminal. O que vocês precisam cuidar, amigos, é que hoje o entendimento predominante é que esse artigo 623 foi derrogado pela Constituição Federal no seu artigo 133.
O artigo 133 da Constituição Federal revogou parcialmente o 623, quando diz que o advogado é essencial na administração da justiça. Então hoje, aquele pelo próprio réu, o entendimento majoritário que nós temos, é que caracteriza, amigos, o quê? Que a revisão criminal é uma peça privativa de advogado, que não pode o próprio réu, como diz o CPP, ingressar com a medida. Tem que ser o profissional. Isso é importante ter esse cuidado. Começa por aí. Segundo, senhores, que esse dispositivo ele está tão defasado do CPP que ainda fala em réu, onde o correto seria o quê? O condenado. Lembrem que na revisão criminal nós estamos aonde? Após o trânsito em julgado. Então cuidem isso. Embora o CPP diga que é uma medida privativa, que não é uma medida privativa de advogado, a revisão criminal é sim uma medida privativa de advogado. E ainda homologa esse entendimento no momento em que os senhores abrirem a Lei 8906 de 94, o Estatuto da OAB, que eu acredito que a maioria de vocês já está acompanhando há muito tempo, e vocês vão ver, amigos, que o artigo 1º traz as medidas privativas de advogado e traz a ressalva no parágrafo 1º, que diz lá, não se inclui, olhem bem, não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Para a OAB, o habeas corpus não é medida privativa de advogado, mas não está ali a revisão criminal. Se assim fosse o interesse do legislador, estaria lá também a revisão. Cuidem isso. A revisão criminal hoje é medida privativa de advogado. Quem disser o contrário está equivocado e não se atualizou. Certo? Adianto que é direito de todo mundo defender esse outro entendimento, mas não contaminem os outros que querem acertar na prova. Cuidem isso. Habeas corpus é uma medida privativa de advogado? Não, não é. Não é. O próprio Estatuto do OAB deixou claro no artigo 1º, parágrafo 1º. Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Dessa forma, meus amigos, a revisão criminal é privativa de advogado e o habeas corpus não é privativo de advogado. Por fim, qual é o terceiro recado que eu quero dar para vocês? Independente da revisão criminal ser privativa de advogado, independente do habeas corpus não ser uma medida privativa de advogado, essas duas medidas podem sim ser exigidas na tua prova. Pode ser a peça processual exigida. Pode. Por quê? Porque, amigos, até alguns anos atrás, a banca exigia como peça uma peça privativa de advogado. Então vocês podem ver que há muitos anos não cai habeas corpus, porque o habeas corpus era peça não privativa de advogado e hoje ainda é. Só que o provimento 144 do Estatuto da OAB, ele trouxe uma modificação. Eu quero que vocês entendam o que eu vou ler agora. Está lá no provimento 144, capítulo 6 das provas. Diz assim o artigo 11. O exame de ordem, conforme estabelecido no edital do certame, será composto de duas provas. 1. Prova objetiva sem consulta de caráter eliminatório. 2. Prova prático-profissional, que consiste em A. Redação da peça profissional. B. Questões práticas sobre a forma de situações problema. Pessoal, a expressão privativa de advogado caiu por terra. Não está mais como requisito. Resumindo, o que eu quero dizer para vocês? Primeiro, qualquer especulação é apenas especulação, é palpite. A crítica de brincadeira é válido, sem problema nenhum. Alguém que se diz sabedor da peça tem interesses obscuros quanto a isso. Segundo, revisão criminal
é privativa de advogado, por força do artigo 133 da Constituição Federal, que derrogou o artigo 623 do CPP. Parte do 623 não tem valor por causa disso, sem falar que o Estatuto da OAB ainda homologa esse entendimento. É um entendimento majoritário. E terceiro, hoje, a critério do exame de ordem, não é preciso que a peça seja privativa de advogado. Então pode ser um habeas corpus na sua peça, no dia da tua prova? Pode, nada impede. Certo? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tudo de bom, boa sorte e aproveitem com muito carinho essas dicas. Até mais, tchau, tchau.